Boa noite a todos, dando início à nossa série de lives do ano de 2021, com a discussão de bastante temas relevantes que tragam um pouco de conhecimento, que façam a gente raciocinar um pouco, pensar nesse nosso novo mundo, né? Nessa nossa nova realidade. Quero primeiramente agradecer a presença de todos que me acompanharam e que acompanharam os meus convidados durante o ano de 2020 e que agora 2021 promete muita coisa boa, né? O tema de hoje nós discutiremos sobre o que esperar do Brasil e do mundo nessa nova década que se inicia a partir de 2021 até 2030. O mundo pós-pandemia ele vai ser diferente. E entender que mundo novo é esse é importante para nos prepararmos para o que vem por aí. Afinal, o que esperar, né, do Brasil e do mundo? Para conversarmos sobre o assunto, o convidado de hoje é advogado, graduado em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, recentemente aprovado no 31º Exame de Ordem Unificado, participante do projeto Professor do Futuro e do podcast jurídico Direito no Cast. Bem-vindo, Dr. Gleison Nogueira, meu querido colega e ex-aluno. Vou chamá-lo agora aqui para participar da live com a gente. Por isso, quem ingressar na live, saiba que durante a nossa discussão vocês podem enviar perguntas, levantar questionamentos que estaremos aqui à disposição. Boa noite, Gleison. Tudo bem com você? Olá, acompanhando. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo Maravilha. Perfeitamente. E você? Então, também. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo, Fábia. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana, vai ser muito engrandecedor para a gente e também para todos que puderem nos acompanhar aqui na noite de hoje. Verdade. Gleison, eu quero agradecer por você ter aceito o meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, já admiro já há algum tempo, de 3 anos para cá, quando eu te conheci fazendo estágio docente na sua sala, né? E hoje fico muito feliz de saber que somos colegas de trabalho e que daqui para frente poderemos aí nos encontrar pelos fóruns da vida. Né? A minha admiração por você é enorme também por conta dessa sua capacidade, dessa sua inteligência, nessa questão sua de discutir assuntos bastante relevantes. Você escreve coisas interessantes, você participa de atividades que eu acho que agregam e eu acredito que muita gente que acompanhar a nossa live hoje vai estar feliz por te conhecer, viu? E vamos começar, né, falando dessa nova década, o que esperar. Vamos falar da ONU, vamos falar dessas guerras, vamos falar de política no Brasil e no mundo, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de economia, vamos falar de coisas polêmicas, vamos despertar um pouco a curiosidade do pessoal, não é mesmo? Vamos falar de tudo, né? Primeiro, muito obrigado por essas palavras, por tanto carinho. Essa admiração é extremamente recíproca, eu sou muito feliz e privilegiado de poder ser seu colega, ser seu amigo, colega de profissão, ter sido seu aluno, né? Para quem não sabe, você fez um estágio pelo mestrado na minha sala durante a graduação, não é? Na disciplina de Direito Internacional, então foi uma experiência muito boa conhecê-la como professora, como jurista e como pessoa, né? Então, estou muito feliz de você ter me feito esse convite e mais feliz ainda de estar aqui com você na noite de hoje. E espero que todos que estejam nos acompanhando aqui saiam desse nosso bate-papo com um comichão, né? Com às vezes até um pouco desconfortável com os assuntos que vamos trazer aqui hoje, né? Para que sempre busquem mais informações, que busquem ser mais críticos no mundo de hoje, né? Verdade, Gleison. E são assuntos que nós não podemos fugir deles. Acredito que a população ela ficou um pouco alienada por conta da pandemia, por conta desse medo de ficar doente, dessa questão de ficar recluso em casa, porque estamos todos em prisão domiciliar, essa é a verdade, né? E as pessoas ficam nervosas, estressadas com as coisas, mas é muito importante que a informação que é
levada para esse público, em geral, sejam informações corretas, precisas, que as pessoas se interajam do que está realmente acontecendo no mundo, que está muito além das doenças, né? E que tipo de perspectiva a gente pode esperar daqui para frente, né? Quais vai ser os novos comportamentos dentro de casa, fora de casa, nos locais de trabalho, né? Qual será o novo comportamento do mundo em geral, não só no Brasil, né? E também em outras questões, né? Gleison, fica à vontade para expor o tema. A palavra é sua, tá bom? Obrigado, Fábio. A gente ainda está envolto em uma atmosfera em que a única coisa que acontece no mundo é o Covid-19, né? É esse estado de pandemia. Claro, esse é um inimigo que todos temos em comum, já desde o final de 2019 e início de 2020, onde se alastrou para o mundo inteiro. Mas o mundo ainda continua sendo o mundo, a humanidade continua sendo a humanidade, e muitos problemas que existiam antes ainda perduram nos dias de hoje, além do Covid-19, não é? E um dos pontos que eu acho mais trágicos em toda a nossa história, e que infelizmente ainda é presente, é toda essa questão dos conflitos bélicos, dos conflitos humanitários, que não pararam por causa do Covid-19, né? Nós nos acostumamos a buscar apenas informações com relação ao contágio, à pandemia, com relação à vacina, à cura, mas nós deixamos de lado um pouco outros conflitos que outros povos têm em seu particular, têm em seu território, não é? E podemos citar aqui, apenas para nos aquecermos na nossa conversa de hoje, né, o conflito na Síria e também o conflito no Iêmen, que são guerras civis que já se alastram por bastante tempo, por muitos anos, né? E a Síria todo mundo conhece, né, a guerra civil que acontece por lá, porque é o país que tem mais conexão com o Ocidente, e é por isso que nós, na última década, ficamos sabendo tanto do conflito que ocorre por lá. Estado Islâmico, governo de Bashar al-Assad, coalizão dos países da OTAN. Mas, além da Síria, há também há muito tempo o conflito no Iêmen, que é uma guerra civil perpetrada pelo governo, com apoio da Arábia Saudita, e de grupos rebeldes que tentam derrubar o governo, grupos rebeldes estes apoiados pelo Irã. E é um conflito que não parou por causa da pandemia, é um conflito que está no auge, está acontecendo uma tragédia humanitária de proporções inimagináveis, até mesmo maiores do que na Síria, não é? E a Síria agora também voltou a sofrer uma ofensiva do Estado Islâmico, que havia perdido quase 90% do seu território, né, do seu autoproclamado califado nos últimos anos, né, principalmente por conta de ofensivas dos Estados Unidos da América, mas que no final do ano passado e no começo deste ano voltou a atacar o governo sírio e voltou a atacar também os territórios reconquistados pelo governo sírio e pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, França e demais países ocidentais. Então, nós estamos aí com dois países fervilhando numa guerra que se alastra há anos. O Estado Islâmico voltou a ganhar territórios no estado da Síria, voltou a reconquistar cidades e ganhar pontos de abastecimento. Então, é uma ofensiva que nós temos que ficar preocupados, nós temos que voltar as nossas atenções à Síria e também ao Iêmen, que infelizmente é um conflito que não tem esse apelo ocidental como tem o da Síria, né? Por todas as questões que envolvem a cultura do país e também a sua importância no cenário econômico mundial, né? É inegável que a Síria ela tem ali um ponto comercial muito mais pujante do que o Iêmen, né? Para nós, países ocidentais, mas são tragédias que infelizmente já dilaceraram milhares de vidas e que se encontram ainda em pleno acontecimento. E mais recentemente, não é, nós podemos citar aqui também o caso da Bielorrússia, no leste europeu, que está também em uma guerra civil, está em uma ditadura, não é? É a autochamada última ditadura da Europa, né? É realmente um governo extremamente autoritário, é realmente um governo que
nos remonta a uma época que já passou, a época da Guerra Fria, né? Toda aquela questão da cortina de ferro, do leste europeu, e você tem alguns líderes civis na Bielorrússia, da oposição, que não se encontram mais no país. É um grupo de mulheres, né, inclusive, são líderes femininas que estão tentando, não derrubar, né, de uma maneira pejorativa, mas estão tentando proteger o seu povo dos desmandos do governo. E mais recentemente, eu pontuo aqui também Myanmar, que fica também na Ásia. Fica na Ásia, assim como o Iêmen, que agora, neste começo de ano, viu a sua líder Aung San Suu Kyi ser deposta por uma junta militar, não é? Depois do país ter passado décadas em ditadura militar, assim como no Brasil, você vê essa ofensiva contra esta líder internacionalmente reconhecida como protetora dos direitos humanos, que se encontra, né, em prisão domiciliar. Ela está reclusa, forçada pelos militares que assumiram os postos de governo. Então, veja, são 4 exemplos que eu citei aqui, 2 mais antigos e 2 mais recentes, que estão acontecendo. Tragédias, guerras, bombas, conflitos, extinção de minorias étnicas e religiosas, que estão acontecendo e aconteceram durante todo 2020, mas que nós não nos atentamos, né, Fábio? Sim, e você pode ver que com relação a esse último golpe de Estado, foi recente, né? 1º de fevereiro, não estamos falando de fatos passados, estamos falando de presente mesmo. Semanas atrás isso aconteceu, né? Naquele país, nós temos, além das líderes feministas que estão presas, uma prêmio Nobel da Paz, né? Que está presa também. Né? E um país que veio de uma ditadura de 50 anos e depois veio experimentando desde 2011 a democracia. Né? Então tinha toda uma expectativa agora desse novo governo que foi eleito, né, democraticamente, mas que sofreu o golpe de Estado agora. E é interessante a gente esclarecer o seguinte, que apesar da gente viver num período de relativa paz, né, entre os estados, o mundo, eles estão enfrentando esses conflitos étnicos e sangrentos, disputa de poder e por conta de milícias também, né? São bombardeios localizados, mas o sofrimento da população não é localizado, né? Então, o site UOL, ele, numa última divulgação, disse que mais de 65 milhões de pessoas deixaram seus países, fugindo da violência. Tá? Esses dados classificam os conflitos que você trouxe agora como exemplo de 4 países, disputa entre estados, guerra civil, onde a gente enquadra a Síria, o Iêmen, Myanmar, né, a antiga Birmânia, e os conflitos separatistas. Então, são 3 espécies de conflitos, né, onde obrigam a sua população a sair do seu território em busca de um lugar de paz, para poder criar seus filhos, para poder viver. Né? A Bielorrússia, como você mesmo diz, ele é um país lá do leste europeu, né? Ele se tornou independente desde 1991 por conta do colapso lá da União Soviética, né? Mas desde 1994, o presidente Lukashenko exerce o poder de forma ditatorial. Então é ainda uma ditadura dentro da Europa, né? E acontecimentos dentro da Bielorrússia impressionam por mostrar um potencial humano, um povo cansado de 26 anos de guerra, né, e de governo ditatorial. Né? E o que se pergunta é até quando isso vai durar, né? Porque é um país que não tem boas relações com Moscou, né? com o líder de Moscou. Mas aí o que acontece com Vladimir Putin? Mas mesmo assim está ali, alinhado. Né? E é uma questão que tem que se levar em conta, porque a Bielorrússia ela é uma integrante da comunidade dos Estados Independentes, de um bloco formado pelas nações que compunham a antiga União Soviética, né? E a economia, ela é uma economia baseada na indústria automobilística, em máquinas e implementos, né? E no setor agrícola, produções de cereais, batata, beterraba, né? A Síria, por outro lado, é o país que tem o maior contato com o mundo ocidental, né, como você mesmo disse, né, e vem se sentindo abandonado pela comunidade internacional, né,
é uma questão agora que o novo presidente dos Estados Unidos, o Biden, que foi eleito, é uma questão que ele vai ter que ver se é capaz de tentar solucionar ou amenizar esse conflito, né? Porque milhões de refugiados sírios não têm condições hoje de retornarem para suas casas, de reconstruir o país, sem que haja uma mudança de política concreta, né? Sem que haja proteção internacional. Senão não tem como. Com relação ao Iêmen, que você também trouxe, há 6 anos os rebeldes assumiram o controle da capital, né? E o que acontece que essa é a península mais pobre da Europa, ali, a Península Arábica ali, que durante a ofensiva, desde 2014, se vê numa situação de conflito, né? E que não tem fim. Né? Por conta da localização, o Iêmen ele tem uma grande importância estratégica, até, porque ele está situado em uma rota comercial de petróleo, né? No mundo, de modo que os navios petroleiros eles têm que passar por essa região, né? Para poder buscar o petróleo e trazer para que seja comercializado. Além disso, o Iêmen ele é vizinho dos principais produtores de petróleo do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Omã e Irã. Então veja que a questão ali, o olho de todo a razão desse conflito todo, está também nas questões étnicas, mas também nas questões econômicas, né? Quem quer dominar essa área petrolífera, né? Tem toda essa questão, a guerra está justamente aí. Com relação ao golpe de Estado que você trouxe também de Mianmar, é um país lá do sudeste da Ásia, né, que até 1989 era chamado de Birmânia, né, e o que acontece? É localizado no sul do continente asiático e possui fronteiras com quem? Bangladesh, Índia, China, Laos e Tailândia. A princípio, o que acontece? Mianmar ele tem uma característica de ter várias etnias por conta desse contato com as fronteiras, né? O que permitiu a inclusão de muita diversidade dentro do seu território, né? A princípio, isso seria algo bom? No caso desse país, não é, porque se trata de um mix cultural e não ocorreu de uma maneira pacífica, né? O que resultou em conflitos, né? De classes dominantes e minorias. Esses conflitos já acontecem há décadas e estão longe de serem resolvidos, né? Então, veja que a questão de guerras, elas continuam, elas não estão sendo faladas por conta do cenário hoje, que se fala economia, pandemia e vacina, né? E mortes, e cura, é só isso, retomada da economia. Então, as guerras estão sendo deixadas de lado, mas não significa dizer que elas não existem, elas estão aí para todos verem, né, Gleison? Exatamente, e são países que necessitam de uma ajuda, são países que necessitam do apoio político e econômico de potências, não é justamente para superar esses problemas internos. E é interessante também ver, no caso do Iêmen, que o governo saudita apoia o governo de Iêmen, não é? E, enquanto que o Irã apoia os rebeldes. E a Arábia Saudita é um parceiro de longa data dos Estados Unidos, não é? Em que pese a questão dos direitos humanos inexistente no país e também da questão da família de Bin Laden ligada ao petróleo lá na Arábia Saudita, os Estados Unidos é parceiro econômico, né, e político da Arábia Saudita, enquanto que é um inimigo declarado do Irã, não é? Nós lembramos de toda aquela questão do programa de armas nucleares do Irã, né? Até mesmo o Brasil teve um pouco de participação na época do governo Lula, em toda essa negociação para a paz e para o impedimento, né, de uma pesquisa mais aprofundada em enriquecimento de urânio lá no Irã. Então, está todo mundo querendo saber como que vai terminar este conflito, não é? Será que a Arábia Saudita vai conseguir derrotar o Irã? Porque é essa guerra que ocorre lá dentro, não é? Os soldados, os peões, eles lutam em busca dessa questão que você disse, não é? Um conflito religioso e étnico. Mas os governantes dos países, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com minorias, com fé, com
a geografia social do país, eles estão preocupados com o petróleo, com o escoamento deste petróleo no globo, quem compra, quem vende, quem refina, quem produz, quem comercializa. Então você vê esses grandes países disputando um país pobre e que, infelizmente, está desolado e perdido, né, neste conflito de grandes figuras no mundo. E no caso de Myanmar, que é o mais recente, né, como você bem pontuou, 1º de fevereiro, ele está ali bem ao lado, né, bem próximo da China. E bem sabemos que China, ao lado da Rússia, é um país que está tentando o domínio global, está tentando o domínio do mundo. Os Estados Unidos, como nós já conversamos um pouquinho sobre isso, né, tem perdido a sua, digamos, o seu papel de destaque e de comando uníssono do mundo. Não é? Você vê que os Estados Unidos hoje não é um país que por si só domina a economia global ou a economia cultural e política do mundo. Né? Você vê a China e a Rússia como 2 grandes adversários, não só dos Estados Unidos, mas também das democracias no mundo, né? Porque a gente bem sabe que China e Rússia, apesar de não serem oficialmente uma ditadura, e talvez também na prática não ser um país ditatorial como, por exemplo, a Bielorrússia, como, por exemplo, Venezuela ou Cuba, mas são países autocráticos, isso é inegável. São países que não respeitam os direitos humanos, são países que seus líderes estão há décadas no poder, não é? Vladimir Putin e Xi Jinping na China. Então você percebe que não são países democráticos, mas que, infelizmente, por terem um poder gigantesco na economia global, todos os outros países têm medo de barrar esse poderio, não é? Além dos outros países, até mesmo dos Estados Unidos, nós podemos citar também a ONU, né? Por que a ONU não coloca o dedo na ferida, né? Por que a ONU não bate de frente o governo russo e o governo chinês, né? A China persegue minorias todos os dias no seu país. Tem a minoria uigur de alguns muçulmanos chineses que está sendo extinta, está havendo uma extinção étnica. O governo chinês está obrigando essa etnia a, primeiro, ser educado em outra fé, ou seja, deixar de professar o islamismo, além de estar obrigando essa minoria a ter filhos com outras etnias dentro do território chinês. Ou seja, é uma perseguição étnica completamente abusiva, desumana, e que parece que estamos falando do século XX, século XIX, mas não, é século XXI, é 2021. Então, por que a ONU não fala disso? Não, a ONU, o que ela quer, Gleison, é falar bonito, é ter discurso bonito. Veja que ela criou lá em 2015 uma Agenda 2030. Então, é uma agenda que prevê o quê? De 2021 a 2030, quais são as prioridades. Até ela diz, até muitos acreditam que essas intenções da ONU são bastante ambiciosas demais, mas que a curto prazo não sei qual seria o impacto disso, tá? Já está há 6 anos em vigor, tá? É uma agenda que tem uma visão para a humanidade. Na verdade, é um contrato social entre 193 líderes mundiais, tá? Isso começou a ser costurado lá atrás, na última reunião que teve aqui do Rio, Rio+20, que foi em 2012, né? Então, o que acontece? Eles propõem, além de uma união, fraternidade entre os estados, a proposta de um desenvolvimento sustentável para garantir o futuro das gerações que virão, né? Ela traça objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente chama de ODS, né? Criação e fortalecimento de uma cultura sustentável, combate de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais, adoção e produção de consumo de produtos mais sustentáveis, aprimoramento de processos, promovendo ética e a compliance no mundo. Vem falar em ética, vem falar em preservação de culturas e tudo mais, só que é o seguinte,
Isso estava planejado para uma década. E de uma hora para outra, por conta da pandemia, de março para cá, de março do ano passado para cá, essas necessidades vieram para ontem. Então, a promoção da paz é para ontem, a preservação, a proteção aos direitos humanos é para ontem, não é mais para um futuro tão assim de 10 anos. Os países, por conta da pandemia, por conta da crise mundial que se instalou, que já vinha se instalando antes da pandemia, já estavam sendo obrigados a se reestruturar politicamente, economicamente. Agora, com a pandemia, com essa questão da vacina, para as pessoas poderem retomar as suas vidas, tudo isso que está sendo proposto aqui, esses 17 objetivos desse pilar sustentável, de desenvolvimento sustentável, que englobam 169 metas, é transformar o mundo num mundo melhor, mas não é para 2030, é para agora. Nós precisamos, a população precisa ter qualidade de vida agora. Nós estamos lutando pela vida e combatendo um vírus que a gente não enxerga, né? Então a ONU ela é cheia de boas intenções, só que de 6 anos para cá, quando se falou nessa agenda de 2030, o que foi feito até agora? Ela considerou que não foi suficiente e não foi mesmo, tá? E é necessário ampliar a nossa ambição. Como você pensar em ambição se você não consegue enxergar esses conflitos que estão aí por conta, onde estão sendo dizimadas culturas, etnias, pessoas estão morrendo sem saber por que estão morrendo, por conta de uma economia que está aí, que só pensa no lucro, e na questão da vida, a vida está ficando, você está desvalorizando a vida, o que está acontecendo é propagação de notícias falsas, para poder induzir as pessoas a erro, a não raciocinarem, a não prestarem atenção no que acontece no mundo e no seu redor, né? O que é fato é que a fome vai continuar, né? Como tem acontecido desde 2014, quando se pensou nessa agenda. A pobreza vai aumentar, porque se não tiver um planejamento político e econômico, não só Brasil, mas em outros países, vai aumentar. O mundo vai aquecer 3 graus a mais. Está muito acima dos 2 graus que estão previstos lá no Acordo de Paris. Você fala na questão dos Estados Unidos, que os Estados Unidos perdeu um pouco o foco, né? Perdeu um pouco o protagonismo, perdeu por conta do último governante, né? dele, porque ele não tinha um destaque político, ele era um impositor, ele era um sarrista. Na questão ambiental, ele não levou a sério. Os Estados Unidos saíram de muitos acordos que se propuseram a fazer, né, no futuro. E o que acontece agora, com a eleição do Joe Biden, ele vem para tentar reestruturar tudo isso, desfazer os maus entendidos, tentar retomar a economia dos Estados Unidos, que a economia está quebrada também. Não pense que isso é exclusividade nossa, exclusividade mundial. Né? Mas para quem é a pátria do mundo, né? A nação do mundo, a nação número 1, hoje eles estão competindo com a China. A China hoje provavelmente está ali quase sendo a número 1. É uma nação que consegue, ao mesmo tempo, vivenciar uma crise e, ao mesmo tempo, se recuperar dela. Né? E quem é aliado dela está ali, também correndo junto para poder ter uma recuperação. Né? Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, com relação a essa questão da recuperação da economia. O que você acha que essa eleição do Joe Biden trouxe de importante para o Brasil? O que nós sabemos é o seguinte, nos Estados Unidos, ele é hoje o presidente eleito com o maior número de votação até hoje, né, de votos, né, numa eleição direta nos Estados Unidos. Ele é o presidente mais idoso, é o que tem mais experiência, porque ficou 36 anos só ali no Senado. Ele foi, por 2 gestões, vice-presidente do Obama. Ele tem a questão das relações internacionais. Ele é um cara que sabe muito bem conversar, embora não saiba, de alguma outra forma, se expressar muito bem. Ele não é muito popular, mas, em compensação, ele sabe... na questão de relações exteriores ele é muito bom, mas ele vai ter um trabalho duro pela frente, que é tentar o quê? Reconstruir essa imagem dos Estados Unidos, tentar refazer, desfazer tudo que o Trump fez nesses últimos 4 anos, desfazer as besteiras, né? E tentar, ao mesmo tempo, colocar a mão
em casa de abelha, que é a questão da Síria, na questão dos países islâmicos, né? E tentar a todo custo evitar uma guerra, porque para eles pode ser até interessante na questão bélica, mas o país hoje está quebrado, né? Então não é interessante. Interessante hoje é fazer acordos. Por um outro lado, o Brasil não se sabe se vai ser muito favorecido com essa eleição, né, do Joe Biden. Não sei como ele verá o Brasil, como será as relações comerciais com o Brasil, visto que o nosso país demorou muito para reconhecer a eleição dele, e também por questões ambientais seria uma moeda de discussão, seria um assunto para se discutir, né? No caso de ali promover relações comerciais, como uma forma de não impor um embargo, né? Quem sabe os Estados Unidos, por conta de questões ambientais que o Brasil não vem cumprindo, por conta da devastação da Amazônia, a questão do fogo, a questão inúmeras dentro do meio ambiente que está sendo feito, está sendo conduzida de forma equivocada, seria uma forma do país sofrer uma sanção ali na frente, corremos o risco, né? Mas ainda não há nada de muito concreto, há sim conversas, né? Mas o que você acha que a eleição hoje do Biden representa para tudo, para as questões políticas no âmbito internacional, Gleison? Eu vou um pouquinho mais além do que você disse, que os Estados Unidos perdeu o protagonismo com a chegada de Donald Trump à presidência. Eu acho que já vem perdendo esse protagonismo desde os últimos anos do Barack Obama, não é? E aí com o Donald Trump essa ladeira ficou ainda mais íngreme, né? No sentido de que o país acabou indo em uma direção que não deveria ter continuado. Barack Obama ele foi o presidente que mais promoveu ataques no Oriente Médio, não é? Ele é muito conhecido pela mídia por ser uma pessoa pacífica, uma pessoa moderada, mas os números falam exatamente o contrário, não é? Nesta guerra que você disse mais tecnológica, não é? Hoje você não tem soldados nas trincheiras, hoje você não tem milhares de homens e mulheres com armas atirando uns nos outros, né? Isso existe, é óbvio que existe, vai continuar existindo, mas a guerra hoje em dia, 80% dela é remota. É uma pessoa, são várias pessoas reunidas em uma sala apertando botões e destilando bombas em determinados locais do mundo. E o Barack Obama foi este presidente, foi o presidente dos Estados Unidos que acabou por inflamar ainda mais a questão do Oriente Médio, não é? E nos seus últimos anos, além da questão da violência, a economia também adentrou em uma queda vertiginosa. E em 2016, então, você tem aquela corrida presidencial que ficou para a história, não é? E o 2016 se repetiu aqui no Brasil em 2018, não é? Eu vejo muitas pessoas falando de política na internet, porque a internet proporciona esse dinamismo de informações, as pessoas falando de política como elas queriam que fosse a política, não é? A política, por que tal pessoa foi eleita, por que tal pessoa perdeu, por que tal pessoa teve só 1, 2% de voto? E é uma coisa que eu sempre falo, a política não é como ela quer que a gente quer que ela seja, né? A política é como ela é. E essa ideia, não, ela é cunhada pelo termo realpolitik, que é uma expressão, é uma forma de pensar a política cunhada especialmente por Maquiavel, não é? A política não é como ela quer, como nós queremos que ela seja, não é? Ela é do jeito que ela é. E se nós lutarmos contra isso, se a gente tampar os nossos olhos para enxergar a política do cidadão, para enxergar a política daquela pessoa que mora no campo, para enxergar a política daquela pessoa que teve o seu patrimônio diminuído durante determinado governo, se a gente se a gente lutar, se a gente tampar os nossos olhos para isso, nós nunca vamos entender por que Donald Trump foi eleito em 2016, por que Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, e nós não vamos conseguir prever o mundo, né, de 2021 a 2030. Né? A política ela é como ela é, sem nem mais nem menos, sem tirar, sem dar. Ela é do jeito que nós a vemos. Ela é uma soma de inúmeros fatores sociais que, infelizmente, os analistas que estão por aí
principalmente nos grandes jornais, eles não entendem. Ou se entendem, eles ignoram, eles preferem não ver, não é? Porque a política é isso aí, ela é suja, a política ela é um jogo de interesses, as regras do jogo político, né, as regras dentro da nossa Constituição, as regras dentro da Constituição dos Estados Unidos, da Rússia, da Espanha, etc., são regras que permitem que a política seja jogada de uma maneira um pouco vil, um pouco antiética até mesmo. Mas se nós não encararmos ela dessa maneira, como um jogo em que a pessoa está lá para enriquecer, como um jogo que a pessoa está lá para fazer valer a sua visão de mundo, a gente nunca vai conseguir mudar, não é? Então, em 2016 foi a eleição do Donald Trump, e muita gente não compreendeu como que esse cara maluco, né, esse cara, digamos assim, sem traquejo nenhum, até mesmo sem educação, muitas vezes, como que ele ganhou disparado, né? Como que Jair Bolsonaro ganhou disparado em 2018? Né? Porque quem fazia as análises políticas não estava nas ruas, né? As pessoas estavam em seus escritórios, com seus ar-condicionados, com as suas teorias políticas na biblioteca, nas suas estantes, mas elas não viam o que estava acontecendo na prática. E daí vem o fator sociológico da política, não é? Vai na Avenida Paulista, vai na Avenida Brasil, vai a algum ponto relevante das grandes capitais do Brasil e do mundo e veja o que as pessoas pensam, né? Veja que o cidadão comum pensa, aquela pessoa que trabalha 12 horas por dia, 10 horas por dia, que faz hora extra e o patrão não paga ela direito. Vai ver a política que a pessoa que está desempregada quer. A pessoa que está desempregada, ela não quer saber de uma roda da paz, uma roda para a paz mundial, ela não quer saber de um discurso de um deputado na Assembleia Legislativa de determinado estado, condenando determinada atitude policial nas ruas. Ele não quer saber disso, ele quer saber de pão, ele quer saber de comida na mesa, ele quer saber de segurança para os seus filhos, e isso não vem com discurso de analista político e tampouco de discurso de políticos, né? E é por isso que duas figuras tão polêmicas e tão diferentes daquilo que estávamos acostumados a ver, foram eleitas em 2016 e 2018, respectivamente. Né? Por isso que essas pessoas que os analistas chamavam de radicais foram eleitas de maneira assim, avassaladora. Não é? Foi uma lavada de votos para essas duas pessoas, Donald Trump em 2016 e Jair Bolsonaro em 2018. Por que isso aconteceu? Né? Porque o status quo não conseguiu atingir a perspectiva que a população tinha, não é? Barack Obama, claro, né, a gente não está falando aqui do lado bom desses líderes, porque a gente está tentando criticar justamente aquilo que eles pecaram, né? É claro que Barack Obama teve seu lado positivo, é claro que o Partido dos Trabalhadores teve seu lado positivo aqui no Brasil, não é? Mas nós estamos falando justamente daquilo que fez com que eles não fossem mais eleitos, né? Que as ideias desses dois grupos não fossem eleitas em 2016 e 2018. E apesar do radicalismo, por exemplo, de Donald Trump, ele foi muito menos violento na prática do que Barack Obama, como eu disse agora há pouco da questão dos bombardeios no Oriente Médio. Então veja, as pessoas estavam muito mais preocupadas com o discurso do Trump do que com as ações de Barack Obama, né? O discurso do Trump, sem jeito, mal educado, um pouco grosseiro, deixava esses analistas políticos muito mais desconfortáveis do que os ataques que o governo americano, durante a administração Obama, fazia mundo afora, não é? Então veja que é uma questão em que quem fala de política, infelizmente, não vê a política nas ruas, né? As pessoas estão muito interessadas em demagogia, né? É uma coisa que eu combato muito fortemente. Demagogia é uma coisa completamente, não é, mesquinha. Então, você teve em 2016, então, uma guinada completamente radical com Donald Trump no discurso, né? Não nas ações ações assim práticas mesmo, né? Mas ele pecou. A esperança que os Estados Unidos, que o povo americano e também o grande colegiado de políticos desejava era que Donald Trump continuasse com esses discursos que o fizeram ser eleito, mas que colocasse a mão na massa, não é? Que falasse
que tivesse aquele jeito grosseiro dele, mas que fizesse alguma coisa de bom na prática, né? Trabalhasse, assim como ele trabalhou para construir o império que ele tem. Mas não foi isso que aconteceu e a população se decepcionou, como está se decepcionando de uma maneira geral com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então, foi que surge Joe Biden como um ponto de uma nova esperança, não é? Como um ponto de uma antítese com o discurso de Donald Trump. Mas eu vou além. Joe Biden surge como uma esperança de colocar os Estados Unidos justamente nesse protagonismo, mas num bom protagonismo, né? Como eu disse, né? A falta de poder que os Estados Unidos se encontra vem desde os últimos anos de Barack Obama e se maximizou com Donald Trump. E Joe Biden surge, um político, como você mesmo pontuou, 30 anos de Senado, 30 anos de legislatura dentro dos Estados Unidos, ele surge como uma pessoa para tentar apagar um pouco dos pontos negativos de Barack Obama e Donald Trump, justamente colocando os Estados Unidos de volta ao trilho, né? É uma coisa que a gente vê muito falar na internet, muita gente também fala com demagogia, né? Sem um pouco de traquejo, até mesmo intelectual, né? Mas há um conflito entre Oriente e Ocidente, né? É inegável a diferença histórico-cultural entre o Oriente e o Ocidente, né? Os dogmas em que essas duas partes do mundo se construíram são diferentes, né? É uma história completamente diferente. E os Estados Unidos representam essa questão ocidental, não é? Democracia, liberdade, até mesmo núcleos familiares, até mesmo uma concordância de modelo de governo, né? De forma e sistema de governo. Os Estados Unidos encabeça isso, né? Aqui no Ocidente, depois da sua emancipação, né, da emancipação das 13 colônias da coroa britânica, os Estados Unidos surge como um cetro dos valores ocidentais, justamente, né, democracia, direitos humanos, liberdade religiosa, né, você tem uma matriz toda cristã, mas aqui você pode professar sua fé, se a sua fé não é cristã. Agora vai na Arábia Saudita professar sua fé. Vai na Arábia Saudita a mulher tentar até mesmo dirigir, não é? No Irã, também em outros países até mais radicais do que esses, né? Então você vê que é diferente o Oriente do Ocidente. Mas os Estados Unidos é esse ator que sempre puxou a carroça do Ocidente para frente. E você vê hoje dois outros atores, né? Atores muito mais ligados ao Oriente, a China, né? Completamente oriental, mas a Rússia ela é um país, claro, tem uma pequena parcela na Europa, mas ela é um país que ainda professa uma cultura soviética, né? Vladimir Putin é um descendente direto da União Soviética. Isso é inegável, né? Por mais que haja liberdade lá, a gente sabe que, como eu disse aqui agora há pouco, que lá é uma autocracia, né? Ninguém fala que é uma ditadura, mas é uma autocracia. Agora há pouco, nas semanas que antecedem, né, essa nossa conversa, agora me fugiu o nome, mas o grande opositor de Vladimir Putin foi envenenado, quase morreu, está bem no hospital, e todo mundo sabe que foi o Putin que mandou envenená-lo, não é? Não é o primeiro caso, né? Não é, claro, o primeiro, talvez, desse ano, né? Ou do final do ano passado. Tem até políticos russos que foram mortos na Inglaterra, envenenados. Então você vê uma espionagem muito grande de Moscou em todos os países do mundo e Vladimir Putin persegue e mata isso, seus opositores políticos. Se isso não é autocracia, então eu não sei o que é autocracia, né? Mas ninguém coloca o dedo na ferida. Então você vê a China e a Rússia elevando esses dois tipos de sociedade que são muito diferentes do Ocidente, né? Uma sociedade oriental na China e uma sociedade ainda soviética na Rússia, né? E os Estados Unidos era o único que barrava, de certa forma, essa guinada autocrática no mundo ocidental, não é? E Joe Biden, ele se elege com essa perspectiva, né? O que a gente espera do governo Joe Biden e dos Estados Unidos como um todo, né? Nesta nova década, 2020, 2030, né? E ainda mais se Joe Biden for reeleito, né? Daqui 4 anos. Eu vejo que os Estados Unidos vai tentar aumentar o seu poder de decisão dentro da ONU
especialmente no Conselho de Segurança, ele vai tentar ter um pouco mais de influência, né? A gente vê isso também na derrota que houve nos anos recentes, 2018, 2019, dentro do Conselho de Segurança, com relação a Israel e os seus assentamentos, né? Foi até mesmo no final do governo Barack Obama que os Estados Unidos voltou condenando, não é, os assentamentos israelitas na fronteira com a Palestina, na fronteira com a Cisjordânia e tudo mais, né? E os Estados Unidos voltou contra justamente por intermédio de Barack Obama. Então você vê que os Estados Unidos está perdendo seus aliados, seus bons aliados, né? Está perdendo um pouco da sua influência dentro do Conselho de Segurança e perdeu completamente com Donald Trump. E Joe Biden vai tentar restaurar isso, né? Dentro do Conselho de Segurança, dentro da Assembleia Geral e dentro também de tudo aquilo que a gente não vê, né? A gente está vendo ali só a ponta do iceberg, mas o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, toda a diplomacia no mundo, ela é só a ponta do iceberg, né? Por debaixo disso tudo tem muita espionagem, então aí a gente entra com as ações da CIA, com as ações da divisão de contra-espionagem do FBI e também de todo o poderio da Casa Branca como um todo, né? Então, como que ele vai trabalhar isso por debaixo dos panos, né? Como que ele vai tratar isso fora do foco das câmeras, eu acho que é uma das principais políticas de Joe Biden. Além disso, eu acho que na questão econômica ele vai tentar superar o poder que a China tem hoje no mercado global, né? Como você mesma disse. Em 2005, 2006, né, na época eu ainda era criança, a gente via muito made in China nos produtos, né? Mas eram produtos de plástico, né? Eram brinquedos de criança, eram utensílios de casa, né? Tapué, panela, brinquedinho mesmo de criança. Mas hoje em dia a tecnologia é made in China, né? Eu mesmo tenho um... O produto que você pensa Sim, é chinês. Você chinês. Exatamente, o meu computador é Lenovo, uma marca chinesa, né? Meu celular aqui, que eu estou falando neste momento, é Motorola, que foi comprado pela Lenovo, que é chinesa, né? Então, e você vê também a China agora realmente dominando não só o mercado comercial, mas também o mercado de informações e tecnologia. E uma questão muito interessante é a do 5G, a rede 5G no mundo, né? Você vê que a empresa Huawei, né? Nem sei se assim se pronuncia, né? A Huawei, aquela empresa chinesa, né? De celulares, relógios, etc., entrando na disputa nos leilões e nas concessões mundo afora para ofertar essa nova tecnologia de conexão de internet, né? Que é o 5G. E você tinha esse problema com o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Até ele baniu um aplicativo chinês, né, o TikTok, né, teve toda aquela questão no início da pandemia, e o Brasil também era relutante em permitir negociações com a China no que tange ao fornecimento de 5G aqui no nosso território. Mas mais importante do que isso, eu acho que Joe Biden ele vai tentar, é claro, ele não pode abertamente declarar uma guerra comercial à China, como Donald Trump fez, e aí você sobe tarifas de importação de aço, você sobe tarifas de importação de inúmeros produtos, e isso encarece a vida de todo mundo, né? Então isso é inviável, né? É inviável porque a economia capitalista, ela tem, claro, seus pontos negativos, mas o seu ponto positivo é justamente esse, né? Ele permite uma liberdade entre todos os países do mundo de fazer trocas de mercadorias, trocas de serviços, a fim, claro, de ter o produto e o serviço mais barato e melhor fornecido, né? Então, é claro que eu acho que Joe Biden é muito mais inteligente nesse aspecto do que Donald Trump. Ele não vai entrar numa guerra comercial com a China, mas ele vai tentar, de qualquer maneira, combater de uma maneira legal, né? Uma maneira verdadeiramente econômica, combater este poderio comercial que a China tem hoje no mundo. E a partir disso também buscar, como eu disse antes, uma dominância política, né? E com relação ao Brasil, que eu acho que é um ponto que a gente deve ter muita sensibilidade para falar, porque você viu o atual governo do Brasil, né, encabeçado pelo presidente Jair Bolsonaro, criando atritos desnecessários com a China, né? E você eu vi o maior parceiro comercial, né, Sim. atualmente do Brasil.
né? E você vê justamente a diferença, às vezes, entre política e economia, né? China, um dos maior parceiro comercial do Brasil, fazendo nessas relações econômicas de troca de serviços e produtos, mas você vê o nosso governo dentro da política quase como numa cruzada contra a China, né? E eu acho que aí falta um pouco de traquejo, no seguinte sentido. Ok, nós somos líderes, né? No caso, o presidente do Brasil, o presidente chinês, nós somos líderes de 2 países continentais, nós somos líderes de países culturalmente relevantes no cenário global. O Brasil era, né, muito relevante economicamente, hoje não mais, e a China continua sendo. Então, você pode sim ter as suas aversões à China, você pode sim até mesmo criticar o governo chinês de maneira pormenorizada, de maneira parcimônica, não é? De maneira diplomática, né? Diplomática. O que a gente vê aqui não é uma diplomacia sendo feita, não é? E isso, infelizmente, tem reflexo na economia, né? Justamente nas relações comerciais entre os 2 países. Então, o que Joe Biden, como presidente dos Estados Unidos, vai fazer com relação ao Brasil, pode ser muito influenciado por essa relação entre Brasil e China, não é? Especialmente em como que o Brasil se prostra diante do mundo, porque hoje, como já conversamos, o Brasil está muito desalinhado do mundo, o Brasil está muito afastado de relações diplomáticas, né? E não importa com... Praticamente isolado. Isolado, exatamente. O Brasil... Pondo os seus embaixadores e os seus cônsuls, né, as situações constrangedoras, porque eles têm que rezar a cartilha do chefe de Estado. Eles não podem agir por conta própria, né? Então, quer dizer, decisões equivocadas dentro aqui do país repercutem fora. E eu não gostaria de estar numa situação dessa e não queria estar na pele desses embaixadores, porque deve ser muito vergonhoso. Essa é a verdade. E por conta de tudo isso, a gente ainda está vendo uma perspectiva eleitoral em 2022 lá na frente, porque o nosso presidente ele está em plena campanha desde quando ele tomou posse. Só que ele tomou posse e ele ainda não se assentou, ele ainda não promoveu aquilo que ele prometeu, que é o quê? A reforma administrativa, a reforma política, a reforma tributária. Porque o que acontece? O Brasil já vinha passando por crises. Teve um baque econômico de 2016 para cá bastante grande, bastante considerável. E o que acontece? O Brasil estava tentando retomar a economia quando veio a questão da pandemia. O SUS, que era o aparelho do Estado, né? O maior sistema de saúde do mundo, o maior plano de saúde público do mundo, estava quebrado, estava defasado. Hoje virou a tábua de salvação da população brasileira. E por conta da pandemia, vem a duras penas, né, dando conta do recado, né? Daí, se não tivéssemos o SUS, estaríamos perdidos. Ao mesmo tempo, no meio dessa tempestade política, né, o Brasil está dividido, está polarizado, esquerda e direita, né? Onde o candidato aí, o Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente, ele segue firme numa conduta forte e inabalável de querer ser reeleito, né? Passou os últimos meses no meio de uma tempestade, em meio de polêmicas que ele mesmo ocasionou. Ele assinou uma portaria o ano passado decretando a pandemia e dizendo que quando tivesse a vacina seria obrigatória. Está lá, na lei, assinada por ele e entrada em vigor em março. O que acontece? Ele veio depois com uma campanha, ninguém é obrigado a se vacinar, é obrigado a se vacinar sim. Hoje, tem até entendimentos no Tribunal Superior do Trabalho, dizendo o seguinte, quem não se vacinar, demissão por justa causa. Sim. Quem não se vacinar está contaminando o próximo, está provocando morte, risco de morte, né? Então, essa crise inaugurada por ele durante a pandemia, né? E menosprezada também por ele, vem se somando também a questão de demissão de 2 ministros, né, da Saúde e mais um ministro da Justiça, né, que era o carro-chefe da campanha, né, de política, da campanha política do Jair Bolsonaro, né, de combate à corrupção, né, que foi o Sérgio Moro. Foi um aliado que ele perdeu ali, que teve uma consequência drástica. Mas o que é curioso em tudo isso é que mesmo tendo essa questão da interferência política também na Polícia Federal, por conta de suposto envolvimento do filho dele com situações ilícitas,
o diagnóstico do chefe do executivo ainda é positivo. Ele tem 30% do eleitorado a favor dele. E um cenário político que favorece ele lá em 2022, porque nós temos o quê? Uma oposição desorganizada, uma oposição dividida e que hoje não quer se reinventar, né? O PT perdeu votos, perdeu para a política, porque isso que prega não cabe mais na nossa realidade, ela tem que ser reestruturada. Como vem o PSOL, que é um partido pequeno, ganhando destaque por conta dos seus políticos, né? Estão aí em evidência por conta de muitas coisas que vem fazendo em prol da política, em prol de ver a questão do povo mesmo, a questão dos auxílios emergenciais e tudo mais, né? Mas nós temos uma perspectiva política e temos uma população que não quer saber de se envolver na política, que acha que política é coisa de gente suja, acha que não tem idade para discutir política, acha que não é obrigado a votar, e é muito o contrário, né, Gleison? A gente tem que incentivar essa população a votar, a cobrar do poder público, a cobrar dos políticos, porque os políticos são funcionários do povo. Nós pagamos para eles estarem lá. Nós pagamos impostos altíssimos. E todo o dinheiro que é movimentado tem que ser prestado conta. Né? Então, numa perspectiva de daqui a 10 anos, ou numa perspectiva do agora, se o Brasil quer se reestruturar, se ele quer levantar, ele tem que fazer uma reforma política tributária imediata. Não é só uma reforma de governo, uma reforma política, uma reforma estrutural. Ele tem que primeiro mexer na casa. Vamos mexer na questão tributária, por quê? Vamos movimentar a economia, movimentou a economia, você vai ter o movimento dentro e fora do país. Nós precisamos de representatividade, parar de brigar, parar de ficar brincando com coisas que não existem, com paranoias em relação a parceiros comerciais, e questão de comunismo, não sei o quê. Gente, vamos voltar à real? Nós temos hoje que arrumar a casa. Nossa casa está bagunçada. Se nós quisermos voltar a retomar a nossa política, a nossa economia, voltar à empregabilidade, a ter mais cargos, a mais funções, aí a gente tem que mexer na questão da economia. Nós estamos vendo que a pandemia, ela veio para quê? Para cobrar de nós um comportamento novo. Hoje, o trabalho é feito remotamente, você já não está mais em casa, então, quer dizer, você não está mais no seu trabalho. Então, tudo obrigou você a se reinventar. Então, está na hora do país se reinventar também, não é? Gleison, olha, já vamos, faltam 2 minutos para encerrar nossa live. Então, eu quero, assim, fazer um convite para a gente fazer uma parte 2 dessa live, que muitos temas ainda ficaram fora dessa questão da década. Quero agradecer imensamente a você, ao público que está aqui acompanhando a gente, tá? E a palavra final fica com você. O tempo é curto, o tema tá bom, o debate foi muito bom, nossa conversa aqui ótima, como sempre. Mas vamos marcar uma parte 2 dessa live, porque tem muita coisa ainda para ser falada, né? Acho que é muito necessário, né, uma segunda parte para a gente conseguir debater tudo que a gente tem para debater, né? Porque é realmente muita coisa. A gente está falando do Brasil, a gente está falando do mundo, a gente está falando de 10 anos, né, de uma perspectiva de 10 anos. Então, com certeza, eu acho que até mesmo as pessoas que estão nos assistindo vão querer continuar ouvindo essa nossa conversa, né, querer ver esse nosso bate-papo, e com certeza vai ter essa parte 2 para a gente conseguir aí pontuar toda essa perspectiva que nós temos com relação ao Brasil e ao mundo para a nova década, né? Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, fico muito honrado de poder estar participando dessa conversa contigo, e também muito obrigado a todos aqueles que nos assistiram, que estão nos acompanhando e que posteriormente vão nos acompanhar também numa parte 2 e em demais encontros que vamos ter aí ao longo do ano, Fábio. Muito obrigado, e muito obrigado também a todos os nossos amigos que acompanharam. Então, que essa parte 2 já seja agora em março, tá? Vá se planejando aí, Gleison, para a gente já... Vamos escolher uma quinta-feira aí para nós darmos continuidade a esse debate, porque é muito importante que as pessoas se interajam, que entendam que como é importante, como a política movimenta a nossa vida e como a nossa vida é uma política.
né? Que as pessoas têm que entender que tudo na vida é política, né? Que a gente respira e vive política o tempo todo. Eu agradeço a participação de todos. Eu quero aqui ter os nossos colegas da faculdade. Eu tenho uma amiga, a minha grande amiga Dulce, também do mestrado. Tem inúmeros colegas aqui que a gente vai passando aqui, vai vendo a participação do Pedro Brito, dos meus filhos. E assim, Gleison, obrigada mesmo. E vamos agora nos organizar para a parte 2, que assunto tem, não é mesmo? Com certeza. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos e até a próxima. Semana que vem nós teremos live com a professora Cidinha Alckmin, onde nós falaremos da inteligência artificial dentro do ambiente de trabalho. Tá bom? Estão todos convidados. Obrigada, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite, até breve, pessoal. Boa noite.